Deixa eu contar para vocês uma coisa, para mais uma vez a gente meditar um pouquinho junto. Hoje pela manhã eu saí de casa e eu passei por uma rua estreitinha que tem aqui perto, que tem baixíssimo fluxo de veículos, praticamente zero. Estava eu andando por essa rua quando, de repente, não mais que de repente, dois carros, vamos dizer assim, se encontraram. E o que é que acontece? O motorista do carro da frente era um homem e do carro de trás uma mulher. Tanto um quanto o outro eram relativamente jovens. O homem, ele praticamente ficou com metade do corpo para o lado de fora da janela dele. E assim eu vi um momento de fúria. Só que logo em seguida ele seguiu o caminho dele, ainda esbravejando. E aí você pensa assim, de fato, se você não vive numa bolha, você sabe que algo que está acontecendo a olhos vistos é que as pessoas parecem que estão à flor da pele. As pessoas dia a dia estão perdendo o controle de si mesmas. Porém, o mistério disso é o seguinte: ao contrário de que muitas pessoas estão pensando, isso não é novo. Eu me lembro que há meses atrás, quando o Madison ele me ajudava nesse processo da minha recuperação depois do AVC, que ele vinha, me pegava aqui em casa bem cedinho pra gente fazer caminhada na praia, e ele sabia tão bem quanto eu que isso ia fazer bem para minha saúde. E já nessa época, num determinado dia, eu fiz a seguinte pergunta para ele: Ô Madison, você está observando como as pessoas estão irritadiças? E eu falei isso para ele meses antes da ocorrência do corona. Então, na realidade, não é que as pessoas estejam hoje à flor da pele. O que está acontecendo hoje é que está se exacerbando algo que já havia iniciado um processo. Vejam só. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Se, por exemplo, eu boto na minha cabeça que fulano está com raiva de mim, daqui a pouco, porque eu acho que fulano está com raiva de mim, daqui a pouco eu também vou ficar com raiva de fulano. E muitas vezes fulano nem está com raiva de você. E esse sentimento, que como eu disse, muitas vezes não tem nada a ver com outro, e sim com você mesmo, acaba gerando resultados que nunca vão ser bons. Então eu vou dizer como é que desde essa época eu venho trabalhando isso. Por exemplo, ontem à noite eu passei quase 2 horas ao telefone conversando com alguém que eu já falei aqui, que eu considero como um filho para mim, o Thiago Dolácio. Fui dormir leve. Hoje eu já conversei com o Madison. Hoje eu também conversei pelo WhatsApp com Aristóteles. Pensa no cara que eu gosto também. O Tiago Arruda também já me deu notícias hoje. Se eu falo com a minha mãe, com meu pai, meu Deus, aí meu dia todo é uma maravilha. O ser humano é um ser social. Mesmo aquelas pessoas que gostam de viver isoladas, mesmo essas também são seres sociais. Então, num determinado momento, elas vão precisar de interação. Então, não deixe que o mal causado pelo isolamento social acabe destruindo a sua vida. É como o Dr. Lula Ribeiro disse, que eu acho perfeito. Ele diz assim: não deixe aquilo que você não pode fazer interferir naquilo que você pode fazer.
Então, basicamente é o seguinte: cultive pensamentos bons e, como consequência, ações melhores ainda. Em termos emocionais e psicológicos, todo mundo concorda que isolamento social é péssimo. É lógico que tem uma função evidente na sua saúde. Só que a gente não pode ser doido ao ponto de dizer que não tem um efeito emocional e psicológico, porque tem. Mas se nós somos obrigados a colocar na nossa vida essa quarentena forçada, que pelo menos a gente possa fazer isso para aperfeiçoar a nós mesmos e não deixar a gente pior. O isolamento social, ele não lhe obriga a se isolar de tal maneira das pessoas que você sequer use o WhatsApp para dizer bom dia. Como eu já falei aqui, em tom de brincadeira, você pegar o celular, mandar uma mensagem de bom dia para a pessoa, ainda não foi provado que propaga coronavírus. Então faça isso. O que eu mais tenho são processos onde eu uso para não me destruir emocionalmente e nem destruir aqueles que estão ao meu lado e que com toda certeza são importantes para mim. Medite um pouquinho sobre isso. Observe se você não está repetindo aquilo que as pessoas também estão fazendo. E outra, não condicione o seu bem-estar, a sua felicidade ao outro. Porque a sua felicidade ela depende de você. Da mesma maneira que você também pode fazer alguém feliz. Vai que não tem alguém nesse momento precisando de um oi vindo de você? Eu queria encerrar dizendo uma coisa interessante. Aqui atrás tem a Loquip, que é um setor da Prefeitura do Recife que lida com questões de obras públicas. E nesse setor aqui da Loquip tem um funcionário que ele tem uma voz belíssima. E esse pessoal daqui, dessa Loquip, eles pegam cedo, 6 horas da manhã já estão se movimentando aí, trabalhando. E é interessante, 6 horas da manhã já está esse funcionário cantando. Normalmente são músicas evangélicas, mas é assim, ele tem uma voz tão agradável, uma voz tão bonita, que eu não conheço ninguém aqui do prédio que reclama com esse canto dele, que começa cedinho. E o interessante é que faz anos que ele canta, né? Faz anos que eu ouço ele cantando aqui. E essa alegria dele, ela nunca mudou, mesmo com a vinda do Coronga. A sua alegria, você é o responsável, portanto é você que é o principal responsável por manter a sua alegria assim ou assim. Vamos ser felizes. Que Deus nos abençoe. Muita paz.